Olá pessoal, hoje estamos aqui com a querida amiga e nutri Ana Cristina Baú. A gente vai ter uma conversa maravilhosa hoje sobre nutrição, sobre autocuidado, sobre prevenção e é sempre uma maravilha estar nesse ambiente maravilhoso assim, ó. Nossa, não tenho palavras assim, sabe, para expressar o quanto eu gosto de estar aqui. Ana, querida, muito obrigada por aceitar o convite. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua história. Quem é a Ana? Bom, em primeiro lugar, oi a todos e muito obrigada pelo convite, né? E sempre, com certeza, é muito agradável, muito bom estar contigo. Bom, quem é a Ana? A Ana é uma empresária, hoje, vinda de um ensino superior na área de nutrição, uma pós-graduação na área de alimentos, né? Depois de muito tempo, então, estar dentro da docência, a Ana, por alguns percalços do caminho, né, resolveu empreender. Então, essa é a Ana que vem de uma família simples, do interior do estado, e está aqui hoje em Novo Hamburgo, em Montenegro, sempre muito bem recebida. E brilhando, né, nessa cidade, ilumina as nossas vidas, é maravilhoso estar perto dela. Ana, eu queria que tu me contasse, assim, antes da nutrição, qual foi o teu momento chave, né, de decisão, assim, de entrar para a área? O que te motivou? Qual foi o clique que deu, assim? Qual foi o teu momento de acorde real? O momento de acorde real foi, na realidade, assim, todo adolescente, enfim, adulto, né, o jovem adulto quer trabalhar com alimentação, quer cuidar do corpo, quer melhorar a autoestima, e sempre a gente está querendo fazer isso, né? Então, claro, eu pensava em fazer medicina, né, na área de estética, por incrível que pareça, mas não tinha nem noção, vinda lá do interior, tudo muito simples, filha de professores, neta de professor, então assim, não tinha essa noção. Aí em Santa Maria, fui fazer vestibular, enfim, e por uma escolha assim, bom, eu vou tentar em Pelotas fazer nutrição, porque eu gosto da área de alimentos, porque no interior, então assim, eu trabalhava muito com a questão de frutas, hortaliças, a gente sempre muito ligado à terra, né, na questão da colônia. Então isso me fez me direcionar, também tendo tios da área da agronomia. Então isso fez com que eu também tivesse essa questão, tanto do cuidado com o corpo, quanto do prazer de trabalhar com alimentos. Né? Com certeza. E me diz uma coisa, na época que tu atuou como professora, tá? Qual era a área de ensino dentro da nutrição? Que área que tu escolheu ali para atuar nesse momento? Bom, quando eu fui chamada, eu trabalhei 20 anos na Unicinos, né? Claro, direcionada para a área de alimentos. Por quê? Porque eu fiz o meu mestrado em alimentos, né? Então eu sou mestre em Ciência e Tecnologia Agroindustrial. Consequentemente, eu me direcionei direto para a disciplina de Técnica Dietética, que é uma disciplina base da área da nutrição. Então, se tu não souber trabalhar com o alimento, manter as características originais dele para que ele possa te nutrir, tá? Não adianta tu ter um alimento bom inicialmente se tu, ao submeter à cocção, submeter ao processo, né, do ato de fazer, tu perder essas características. Cozinhar demais, cozinhar de menos, oxidar, não oxidar. Então, como cortar, como picar, como manter as características originais desses alimentos. Essa era a minha disciplina, então, básica, né, dentro da Unicinos. Também eu era supervisora de estágio, de alimentos também, então a gente ia lá para outra ponta, eu pegava o início da graduação, ia lá para outra ponta, que seria a hora que os alunos já estavam em estágio, né, então, estágio na área de produção de alimentos, restaurantes e etc. E também, consequentemente, e concomitantemente, eu também, por 4 anos, fui coordenadora do curso de gastronomia em Bento Gonçalves, da SENEC, né? Então eu também trabalhava lá com a questão da gastronomia. Então, ao todo, foi quanto tempo de atuação como professora? 20 anos. 20 anos. 20 anos? 20 anos, 19 anos e meio para ser mais precisa. Daí, enfim, chegou um momento assim que por uma questão pessoal, né? Meu marido teve que optar por uma função e eu, para poder dar suporte e ajudar ele, eu disse não, ele perdeu a função dele original e eu disse, olha, o que eu posso te ajudar? Eu posso entrar junto contigo em algo, mas eu ainda estava no Unicinos, né?
eu posso entrar junto contigo em algo que eu entenda, que seria a área da nutrição. Aí a gente foi buscar, junto com uma sócia que eu tinha na época, a gente foi buscar algo que eu pudesse dar suporte, que fosse da área da saúde, né? Que encaixasse nesse momento também. Isso, encaixasse nesse momento. Aí a gente viu a questão de franquia, porque eu não era empresária, não tinha esse viés de empresários na família. Apesar que por parte de pai sim, mas por parte de mãe não. Então, e é um campo totalmente diferente da área da docência, né? Então eu disse, bom, vamos procurar algo que já esteja estruturado para que a gente possa dar sequência a algo que já dá certo. Né? E aí a gente entrou como nutrição apaixonante, né? E quando a gente foi conhecer a Magras em Balneário Camboriú, eu vi que a base, né, era a alimentação. Eu disse, bom, então nesse caso eu posso dar suporte. Aí em 98, a gente decidiu em setembro, em dezembro, a gente já estava com praticamente toda a clínica montada. Em janeiro a gente abriu a unidade de Novo Hamburgo. E aí voltei para a sala de aula, estava ainda dando aula, né? Voltei. Não deu um mês e meio, assim, eu pedi para minha coordenadora. Eu disse, não vai dar. Um pé em cada barco não dá, né? Então, assim, tive que fazer uma escolha, pedi demissão do ensino. Já havia pedido demissão da SENEC 3, 4 meses atrás. E eu disse, bom, agora é olhar para frente e vamos ver o que dá. Porque aqui estava dando muito certo. E enfim, estamos aqui até hoje. E tem toda uma adaptação, né, no setor do empreendedorismo, né? Tu vai ter que correr atrás, tu vai ter que aprender um pouquinho, alguns segredos ali também. Hoje em dia tem o marketing digital, que a gente tem que estar sempre se atualizando. E é apaixonante também, né? Assim como a nutrição é apaixonante. O empreendedorismo também então, e super combina contigo, né? Fechou todas, né? É um desafio, eu diria assim, um desafio muito grande mesmo, muito grande, diário, assim, porque é que nem ontem eu estava com o curso até às 11 da noite, tu tem que estar te atualizando, principalmente para quem não construiu isso. Minha formação básica é nutrição, né? Então não tem essa parte administrativa, essa parte de... mas enfim, se a gente quer, a gente consegue. É foco. Foco, determinação, né? Quem caiu, não tem problema, levanta de novo. Levanta, quem não cai, né? Quem não? Quem nunca, né? Quem nunca? E Ana, o que mais te marcou nessa época, então, da Unicinos, enfim, né? Bom, eu posso dizer assim que na Unicinos, todo esse tempo, meu primeiro emprego, enfim, não foi o único, porque eu tive ao mesmo tempo a outra instituição, mas assim, eu posso dizer que tudo, sabe, a própria instituição foi o que mais me marcou. Claro, os alunos, as turmas, os colegas, tenho amizades até hoje, né? Minha ex-coordenadora, enfim, sempre de um apoio, mas eu diria assim, a instituição em si, ela é apaixonante, sabe? Para mim, que venho de uma federal, entrar numa particular, para a época, né? Eu não sou mais tão criança, né? Mas para a época, assim, era um desafio, porque a gente na federal não tinha condições nenhuma, né? É tudo muito simples, é tudo muito precário. Tu vem de uma instituição particular, onde tu tens, assim, um sistema de PowerPoint, um sistema, a gente sendo bem assistido, assim. Então, eu só agradeço, só agradecia, só passo hoje e digo assim, poxa, que graça que eu tive de Deus, de ter me dado a oportunidade de trabalhar em bons locais, sabe? Sim. Onde eu digo assim, para qualquer um, tá? Por onde tu passar, tu tem que agradecer, porque dali vem teu pão, dali vem teu sustento, Com dali certeza. vem... Então, tu deixa a tua história e leva um pouquinho da história. Um pouquinho da história. Gente, nossa, eu, assim, todos os lugares que eu passei, mas eu agradeço muito a cada lugar, porque a cada um deles eu só vejo coisas boas, sabe? E na hora que a gente já não vê mais coisas tão boas, não é o momento mais da gente permanecer. Sim, então eu acho que tem que ter o bom senso, a sensatez, né?
isso aí, a Feira Afro chegou pra ficar. É com muita gastronomia, arte, empreendedorismo, representatividade, cultura e apresentações artísticas que o evento estabelece sua agenda mensal no município. Dessa vez a feira ocorre aqui, no Cid Lojas Novo Hamburgo, a partir das 10 da manhã até as 6 da tarde, no dia 8 de outubro. Então a gente se encontra aqui, dia 8 de outubro, a partir das 10 da manhã, no Cid Lojas Novo Hamburgo. Tchau e até lá! Enfim, né? E temos também aqui uma história que eu sei, né, de uma pessoa, um profissional que te admira muito, porque como eu fui atendida por ela, né, eu sempre ouvi, assim, palavras maravilhosas e o carinho que ela tem por ti, né? E eu queria saber se tem alguma memória especial que tu possa nos contar, assim, que é a Fran, né, querida Nutri da Magras, que, nossa, é uma pessoa espetacular. Eu sou apaixonada, ela é muito querida. E eu sei a admiração que ela tem por ti, e ela já me contou também, que já te conhecia antes aqui, então queria que contasse, assim, alguma memória legal. A Fran foi minha aluna, né? Então as minhas Nutris normalmente foram minhas alunas. E a Fran foi minha primeira Nutri aqui e está comigo até hoje. Então, assim, eu tenho muito orgulho dela, de encarar junto, de evoluir junto, porque ela também não era uma área clínica, né? A gente era área alimentos. E a Fran, sim, foi minha aluna no laboratório, me lembro, enfim, algumas aulas, assim, ela não era das alunas, assim, que estava sempre muito presente, mas também à noite, sempre aula prática, então todo mundo adorava ir para as aulas e comer, né? Ou levar alguma coisa no término da aula, que a gente não podia deixar, porque isso tem a questão de contaminação, riscos, né? Mas o pessoal sempre tentava enrolar a professora, disfarçava com a professora e botava dentro do bolso do jaleco. E o grupo da Fran era um grupo assim mais agitado, mas além do laboratório, me lembro ela de estágio também, então a Fran assim, sempre muito centrada, muito responsável, e até hoje assim, ela é muito comprometida com a função, né? Mas claro que as aulas de técnica assim, nunca são as aulas preferidas dos alunos, a não ser para comer, né? Porque a gente faz muita coisa boa, fazia, né? Na época a gente trabalhava com farinhas e coisa e tal, enfim. Mas hoje eu teria uma visão um pouquinho diferente da nutrição, sabe? Dentro da universidade. Mas era isso que a gente tinha, são momentos, são fases, né? Mas realmente a Fran é admirável e ela se empenha muito, principalmente para levar a questão do comportamento alimentar. Sim. Então é muito mais importante do que dieta, do que ir lá prescrever, e aí a gente bate nesse martelo. Foi um dos motivos, essa pergunta até é por conta disso, né? Um dos motivos, assim, eu fui assistida pela Fran, né? Ano passado, então nesse momento que eu precisei fazer uma reeducação. E eu me senti muito acolhida. Então aqui fica o meu, assim, meu depoimento, né, também como a pessoa que foi assistida por ela. E a preocupação dela em querer, assim, realmente entender o motivo pelo qual tu tá com aquela dificuldade, né, e fazer com que tu entenda. Então, assim, achei muito carinhoso da parte, sabe, dela. E não se culpar, né? Exatamente. Não se culpar, porque é mais importante do que tudo, é tu entender o porquê que tu tá fazendo aquilo ali. Tem um motivo. Pra te resolver o como. Isso, a gente tá tentando resolver mesmo, né? Então, assim, é um olhar carinhoso, sabe? Sim. E eu só tenho a agradecer tanto a Ana quanto a Fran, né? Imagina. Maravilhoso. Como é que funciona quando alguém decide, eu vou entrar em contato, né, com a equipe para ver, então, para fazer uma análise corporal, eu preciso tomar uma atitude, mudar, eu sempre tive o sonho de emagrecer, ou de fazer uma reeducação alimentar, ou eu estou passando mal, o médico sugeriu que eu fizesse, tomasse uma atitude, tem várias situações diferentes. Ou quando a pessoa vai mudar a alimentação por conta de treino também, né? Sim. Então, como que funciona quando a pessoa toma a decisão, vem até a Magras, tanto de Novo Hamburgo quanto de Montenegro, né? Enfim. E qual é o processo? Explica um pouquinho pra gente, assim, como que vocês costumam fazer
esse atendimento inicial, né, para o pessoal entender e perder às vezes um pouquinho daquele receio, daquele medo. Eu acho que assim, primeiro tu tem que querer, né, e tá no teu momento, assim, porque se fosse fácil, a gente não tava com aí mais de 60% da população acima do peso, né? Então não é fácil, hoje é uma doença, sim, o sobrepeso, a obesidade. Então a gente tem que tratar com muito carinho, tá? Claro que tem várias demandas, como tu disseste, tem a questão da saúde, tem a questão da autoestima, tem a questão de, decidir porque, enfim, não me aguento mais, não consigo mais brincar, não consigo mais caminhar, não consigo mais, enfim, vários motivos, né? O que é importante é a tua decisão nesse momento, né? Então, agora eu vou. Nos chama, né? Ou seja, entra em contato com a gente, ou pelas redes sociais, ou através do telefone, enfim, a gente marca uma consulta corporal, ou seja, no sentido de poder entender o que tu queres, qual é a tua necessidade, quais são as tuas carências, né? Principalmente, eu já tentei de tudo, eu nunca tentei nada, eu tenho bariátrica, muitas pessoas que fizeram bariátrica vêm também, né? Enfim, eu preciso entender para poder te oferecer um planejamento. Ana, mas eu só quero perder 10 quilos, ok? Tá? Mas o que esses 10 quilos significam para ti? Significam tu brincar mais com teu filho? É isso? Então tá, eu vou te ajudar. Significam eu, melhorar meu percentual de gordura, né? Diminuir ele e aumentar a massa magra? Ok, a gente vai potencializar. Voltar a usar as roupinhas que usava, não consegue mais usar. Exato. Podem entrar em contato, então, com a clínica, né, mediante telefone ou pelas redes sociais, Insta, Facebook, né? E aí, a partir daí, a gente faz uma consulta corporal, onde a gente identifica, então, todas as questões de saúde, as questões do teu desejo, o que tu pretende, né? O porquê que tu queres chegar nesse peso ou não, ou tu queres, eu quero só diminuir a gordura abdominal, enfim, o que tu queres, né, com esse tratamento e se é o teu momento também, né? E recomendações médicas, né? A questão da saúde é extremamente importante. Eu tenho médicos, médicas que trabalham com a gente, né? Ou seja, muitas vezes precisam que emagreça para poder fazer uma cirurgia, né? E nesse processo a gente consegue principalmente controlar a questão hormonal, né? E nessa questão hormonal a gente já começa a trabalhar junto com a equipe para poder que tu tenha mais vitalidade, né? Ou seja, uma imunidade melhor para te poder enfrentar os processos, principalmente uma cirurgia, que ela desgasta bastante, né? Ou qualquer outro processo. Tanto que durante a pandemia, a gente teve, assim, dos nossos clientes, pela questão da alimentação, um aumento de imunidade. Então, raramente algum cliente nosso, ficava realmente com um estado grave da doença, tá? E a obesidade foi o principal elemento para que levou muitas mortes, né, na questão da própria pandemia. Então, isso reforça mais ainda a vontade da gente de querer dar esse suporte. Então, vem aqui para dentro, a gente faz essa avaliação e aí a gente identifica, esse tratamento é bom para ti, né? Normalmente nós temos um tratamento padrão, sim, porque esse é o que dá mais certo. Tudo que é feito aqui dentro é porque deu muito certo e porque tem dado científico. É um processo interno que funciona, não tem por que mudar, né? A gente está ganhando, a gente não muda. Até porque nós temos os consultores, né? E um deles é o Paulo Musi, que todo mundo conhece, que é famosíssimo. Maravilhoso. E é quem nos dá todo o suporte dentro da franquia como a base científica nossa, né? Então, enfim, a gente tem tudo. A gente está agora na época do Outubro Rosa, né? Assim, é um momento assim, de reflexão, né? Muito sobre a saúde. E eu gostaria então que tu falasse um pouco sobre a prevenção de doenças como o câncer de mama, tá? Se existe alguma relação direta, né? Que pode ser citada. Ou seja, a nutrição e o cuidado com a autoestima, ela influencia nesse autocuidado contra o câncer de mama? Com certeza. Olha, dados científicos, não é a Ana quem está dizendo, tá? Mas isso são pesquisas, até quem quiser entrar lá no site da Beso, né? Que é realmente uma fonte extremamente fidedigna, volta e meia
eu compartilho alguma coisa com as unidades, né? Ou seja, está comprovado cientificamente que a utilização do açúcar, que é a nossa base muito alimentar, e a composição basicamente de farinhas brancas, tá? Que também é nossa base alimentar, tá? Fazem com que tu nutra células cancerígenas, tá? Porque o que acontece? Tu provoca uma acidez no organismo, tu provoca uma baixa imunidade, tu provoca um processo inflamatório ao consumir alimentos ricos em açúcares, tá? E isso faz com que, ao provocar um processo inflamatório, tu permite que as células do câncer ou que qualquer célula, né, maligna venha se desenvolver. Então, à medida que tu... E aí trago aqui uma coisa que me deixava um pouco entristecida, é que quando tu vai para o hospital e que tu tá com câncer, eu perdi algumas pessoas por uma questão genética, também tem, né, esse viés genético, mas quando tu vai para o hospital e aí tu vai lá, e o que eles te dão para comer de sobremesa? Gelatina. Cara, a concentração de açúcar na gelatina é extremamente alta. Então, ao mesmo tempo que tu trata as células, que tu trata ali com potentes medicamentos e etc, para evitar a proliferação, ao mesmo tempo tu nutre, né, de outra forma. Então, toda vez que tu reduzir significativamente, tá, a questão do consumo do açúcar, a questão de alimentos extremamente processados, automaticamente tu vai estar te prevenindo e muitas vezes retardando o processo. Num momento muito enraizado, né? Então, se crianças já tiverem essa educação, né? Não precisa depois fazer reeducação, só começar ali. Então, de uma forma, as mamães aí que estão, né, começando, né, esse momento da vida com os filhos, podem pensar também em fazer uma reeducação já para inserir na vida das crianças, né? Tem uma coisa, Su, que assim, o alimento, o doce, como ele te dá um grau de satisfação, de prazer, tá? Toda vez que a gente vai, se a gente pensar assim, poxa, minha mãe me oferece um doce quando ela quer me fazer um carinho, tá? A avó oferece um doce quando um ato de amor, tá? Então toda vez que essas crianças vão receber, coitadinho, e os meus filhos tinham isso, sabe? Ia numa festa, numa festinha, poxa, mas eles não tomam refrigerantes, coitadinhos, tá? E não era... assim mesmo. E não é no sentido assim, é pela ignorância no ato de ignorar o quanto isso é maléfico, né? Hoje eles me agradecem, claro, na época eles diziam, poxa, mas... É quase que uma imposição da sociedade isso já. É uma imposição, exatamente. E os sucos que a gente... Daí eu, como nutricionista, nossa, tô dando suco, tá muito bom. Alta concentração de frutose, açúcar também. Então, assim, mas claro, questão de calorias e etc. Tem vários viés dentro da nutrição, não dá para pegar só uma visão, né? Só um foco, tem vários focos para a mesma proposta. Mas eu acho que assim, se a gente consegue consumir alimentos mais naturais, tá? Ana, é difícil? É, tá? Mas não é impossível, não, tá? Alimentos mais naturais, mais integrais. Para encerrar, eu gostaria que tu nos deixasse um pensamento, uma reflexão, enfim, uma situação que te inspira. Uma situação que me inspira. Eu diria assim, ser o meu melhor a cada dia. Seja o teu melhor a cada dia, tá? Seja cada um o seu melhor. Não é o do outro, não se compare com ninguém. Mas seja tu o melhor de ti mesmo, né? Eu penso isso para mim, levo isso comigo, que não me importa muito, não sei se a palavra seria importa, mas não tem muito sentido para mim eu querer me comparar com o outro. Tem sentido sim para mim eu querer me comparar o que eu era ontem, o que eu sou hoje, para ver o que eu posso melhorar até amanhã. Com certeza. Então tá, Ana, foi uma delícia conversar contigo, sempre maravilhoso. Vou te dar um abraço, querida, obrigada, tá, pela participação e pelo carinho de sempre. Eu que agradeço, né? Tu sabe que tu mora no nosso coração, adoro essa voz aqui, sou apaixonada, né? Esse vozeirão. É isso aí, a Feira Afro chegou pra ficar.
É com muita gastronomia, arte, empreendedorismo, representatividade, cultura e apresentações artísticas que o evento estabelece sua agenda mensal no município. Dessa vez a feira ocorre aqui, no Cid Lojas Novo Hamburgo, a partir das 10 da manhã até as 6 da tarde, no dia 8 de outubro. Então a gente se encontra aqui, dia 8 de outubro, a partir das 10 da manhã, no Cid Lojas Novo Hamburgo. Tchau e até lá!